Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada pra lá de especial, ela que é atriz, roteirista, uma pessoa maravilhosa, muito engraçada nas redes sociais, os vídeos dela são maravilhosos. Júlia Cox, tudo bom? Tudo bem, Bernardo? E Que aí? honra ter você aqui. Eu que te acompanho ali, sempre alguém compartilha o seu vídeo comigo. Poxa, Então, que legal, tô feliz de saber. Porque é muito. É isso, o trabalho que você faz ali, as pessoas gostam de compartilhar com outras, já pensam em alguém, olha isso aqui que engraçado, olha esse conteúdo que legal. Mas antes, assim, eu queria saber mais da sua história. A gente gosta de falar assim, qual é a primeira lembrança que você tem de arte, né? De consumir cultura, assim, de Hum, pequenininha, como é que era isso pra você? é, gente, eu acho que eu já nasci uma atriz. Estreou, não nasceu. Nossa, quem me conhece na vida particular sabe, fala, gente, a Júlia tá fazendo mais do que a obrigação dela, porque assim, ela sempre foi desse jeito, sempre. Mas eu iniciei no teatro, eu tinha acho que 10 anos de idade. Então, eu comecei a fazer teatro desde muito nova. Depois eu fiz dança de salão, né, mais na adolescência. Então, eu sempre tive muito imersa, né, no mundo das artes. Eu só nunca, assim, parei para ganhar dinheiro com isso. Nunca fui muito incentivada profissionalmente. Mas depois de um tempo eu falei assim: ah, não, eu não dá. Eu tentei outros caminhos, tentei os métodos tradicionais de trabalho, carteira assinada, fui fazer engenharia. Engenharia, gente. Eu estudei engenharia. É. Mas não deu certo. Eu falei: não, eu sou de humanas, não tem jeito. Então, assim, mas aí, nesse período que você estava ali 10 anos fazendo, ainda tinha, talvez, da família, dos amigos, como se fosse um hobby, não era algo. Mas você já colocava assim, pra você, não, eu quero, mas aí, por essa questão das pessoas, tinha gente na sua família que fazia, ou tinha pessoas próximas a vocês que eram dessa arte, porque aí você fala assim, não, então eu tenho que ir pra outra área, né, porque não conheço ninguém, não tem ninguém da minha família pra eu, né, pra ter isso como profissão, pra decidir isso. É bem por aí mesmo, não tinha ninguém. Ninguém me incentivava, não tinha ninguém na minha família que era de qualquer meio, assim, da arte, sei lá, músico, ator, atriz, nem que você pintou, sei lá, alguma coisa, ninguém. Ninguém. Era, naquela época era só mesmo um hobby, eu sempre fui, eu era tipo assim, meio que a ovelha negra da família. Aquela que gostava de dançar, de se aparecer, de se mostrar. Tudo eu queria me mostrar, tudo eu queria fazer apresentação. Tinha uma reuniãozinha ali de família. Mãe, pessoas, parem para me ver que eu quero apresentar aqui uma música para vocês. Desde criança, Aí voltava a fazer a coreografia da fazia. música e colocava na festa da família, você ia lá e Eu tinha que cantar. se Eu queria, cantava. cantava. Cantava, eu tinha que cantar e minha mãe tinha que me escutar. Ela ficava ali. E eu, não, minha filha, tá ali. Espera que eu não acabei. E ela tinha que ficar ali me escutando. Então, assim, eu sempre fui isso, mas era eu. Ninguém mais na minha família tem essa coisa, essa veia artística. Então chegou um momento ali que você teve que falar assim, isso aqui então é um hobby, não vou trabalhar com isso e vou decidir fazer uma faculdade, né? Ou, né, estudar, enfim, fazer outras áreas. E aí, em que momento você decide fazer então assim, engenharia? Por que engenharia? Então, como isso era só um hobby, apesar de todo mundo ver que eu tinha isso, mas assim, dentro de casa era, você tem que fazer um curso, você tem que fazer faculdade e fazer um curso que te dê dinheiro. Era o que eu sempre escutei. Você tem que trabalhar, você tem que ter seu dinheiro, não pode depender de ninguém, né? Se você casar, é aquela coisa, né? E aí, você tem que ganhar dinheiro. Aí eu ficava pesquisando, cursos que dão dinheiro. Acho que todo adolescente faz isso, gente. E assim, eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui muito CDF, muito. E, e aí eu lembro que eu fiz, na época, não sei se já era o Enem. Eu não sei, eu sei que eu consegui bolsa, eu fiz nossa bolsa pra onde? Eu sei que eu consegui nota, e aí eu consegui passar, eu tinha nota pra passar em engenharia. E eu fui fazer, porque eu falei, engenharia, gente, engenharia dá dinheiro. Eu tinha nota, eu falei, então eu vou fazer engenharia. E eu fiz 3 anos, gente, eu quase me formei. Mas eu falei, não, isso não é pra mim. Eu comecei a Você enlouquecer. saiu no final, então, assim? Eu já tava, acho que no quinto período, E sexto aí, período. como é que você sai e as pessoas... Como que você vai abandonar o estudo, a faculdade? Ai, Termina pelo menos, nossa, deve ter foi passado essa pressão Foi uma também. situação, né? Contar pra família, olha, gente, eu não vou mais fazer engenharia. Foi triste. Mas assim,
paciência. Eu teve uma hora que eu não aguentei, gente. Porque é igual uma panela de pressão. Quando você tá fazendo algo que não é pra você... Você não se encontrava, não enxergava ali. Não... E eu passei pelo processo que todo mundo desiste. Que todo mundo desiste no primeiro ano. Eu ainda fui pro terceiro. Não me arrependo. Eu acho assim... Eu tenho uma capacidade hoje de desenvolver roteiro, uma capacidade de raciocínio rápido, muito boa, e eu tenho certeza que isso foi desenvolvido na faculdade de engenharia. Então, eu agradeço muito por eu ter ido para engenharia. Gente, pessoas, engenharia é muito bom para isso. Assim, desenvolvimento de raciocínio lógico é sensacional. Mas quando começaram as matérias muito técnicas, eu falei, tô fora. Eu vou ficar louca disso aqui. Vou parar na clínica psiquiátrica se eu continuar. Não era, aquilo era atordoante pra mim. Atordoante. E aí eu decidi, falei que não. E aí nesse meio tempo também eu tive a minha filha. Ou até depois que eu tive ela, eu continuei indo pra faculdade. Mas eu falei, e eu ainda ficava aquela pressão, né? Pô, tô com uma filha. Como é que eu não vou terminar a faculdade? Eu já tava quase acabando. E a pressão foi grande em cima de mim. E aí, nesse período foi também que você foi empreender, que saiu ali, foi montar... Você montou também uma empresa de bronzeamento? Sim, foi nessa época? Aí foi, assim, nesse meio tempo, depois eu ainda fui trabalhar CLT mesmo. Trabalhei aí no tempo CLTzão ali e tal. Quando eu fui abrir a empresa de bronzeamento, foi no momento que eu me relacionei com uma pessoa de Minas Gerais. E aí, eu não estava trabalhando com o CLT, e eu tava lá com ele, tava apaixonada, né? Fui me mudar pra lá, sair da minha cidade, e eu falei assim, eu tenho uma criança, a Duda era menorzinha. Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar? Eu não consigo sair, porque lá eu não tinha família, eu não tinha mãe, não tinha ninguém pra... você foi ver esse amor. Louca, gente, louca. É amor. Saiu do seu estado pra ir pra outro. Louca. Não façam isso, não repito esse caso, não repito. Mas enfim... Mas assim, foi muito bom. Eu acho que há males que vêm para muito bem. E aí, isso foi tão bom porque aí começa o início da minha história, da minha trajetória na internet. Lá era uma cidade muito fria e interior. Então tinha um tabu do caramba. E eu falei, gente, como que... Me veio a ideia de fazer bronze, porque tudo começou porque eu queria fazer um bronze e eu não encontrava. Você queria se fazer? Eu queria fazer um bronze, uma marquinha, e não não achava. Aí me veio uma ideia, eu falei, gente, eu vou abrir um bronze. Só que aí eu percebi que o povo lá era muito fechado, a cidade era fria, tinha sol e tudo, mas enfim. Eu sei que eu fui estudando, fiz um estudo de mercado, e eu tinha R$500 e um sonho. R$500 e um sonho. Eu sei que, meu filho, eu tive uma estratégia de marketing, gente, isso aqui vai ter uma aula, aprendam, tá? Você que tá aí começando. O que eu fiz? Eu aluguei uma casa, e nessa casa tinha um quintal. Aí, com os R$500, eu comprei, acho que 2 macas, assim, na promoção, 3 macas, uma coisa assim. Comprei o produto. Eu tinha feito um curso antes, né? Eu tenho que fazer curso. E aí, eu falei assim, gente, as minhas amigas que eu tinha lá não queriam fazer. Ninguém queria. Elas não queriam fazer, ninguém confiava em mim. E você tava assim, não, vou te dar pra gente ter De graça, elas não queriam fazer. Elas falaram, não, eu vou, mas não ia. Família, não tinha família lá. Aí eu anunciei no Facebook modelos de graça. Filho, apareceram mais de 50, 100, umas 100 querendo fazer. Foi sucesso. Mas aí era de graça, né? Eu não ia ganhar nada. Mas o que eu fiz? Aí eu falei, vou usar a estratégia. Aí eu peguei, selecionei umas 50 que tinham pelo menos assim, uns 1.000 seguidores. Eu falei, olha, não precisa pagar nada, você só precisa deixar eu tirar uma foto, não precisa mostrar rosto, e eu preciso que você marque meu arroba. E aí eu selecionei, tipo assim, eu lembro que eu peguei tinha umas 30, 40, e aí eu não atendi tudo no mesmo dia. O que eu fiz? Eu pegava umas 4 ou 5 por dia, e todo dia eu tinha conteúdo pra postar no Instagram. Resumo da ópera. Em um mês eu já tinha quase 1.000 seguidores e eu já tava bombando. Gente, eu falei, meu Deus, que ideia! E o povo quis começar aí? Porque cada uma que ia lá, postava. E aí todo mundo... Aí sempre tinha algum curioso, porque via as meninas postando, ia lá. E todo dia eu começava a ver. Todo dia essa mulher tem gente lá no bronze dela, gente. Deve ser um sucesso. Deve ser um sucesso. Porque quem tá te assistindo lá no Story não sabe que é modelo. Não sabe que é cliente não pagante. E aí começou a bombar o meu bronze. Nossa, meu bronze bombou muito lá. Nossa, vivia cheio. Eu fiquei muito conhecida na cidade e tal. E aí eu comecei a criar conteúdo. Aí começa a minha trajetória na internet, porque eu não tinha dinheiro. Como eu disse, eu tinha R$500 no sonho.
E eu investi em material, né? Não tinha como investir no marketing. E eu até tentei, mas assim, era tudo muito caro. Caro pra mim, né? Que eu não tinha nada. E aí eu comecei a fazer cursos, YouTube, paguei alguns cursos e tal. E aí eu comecei a ficar muito expert em marketing. Já começou por essa ideia que eu tive, né? Muito boa. Que realmente me trouxe clientes, porque essas clientes que vieram de modelo acabaram me trazendo clientes pagantes. E esses dinheirinhos que iam entrando foi quando eu comecei a investir em cursos de marketing, mais material. Aí eu fui melhorando o espaço e tudo foi crescendo progressivamente. E aí eu fui criando conteúdo também. E aí eu comecei a virar. Eu tinha o meu espaço de bronze e comecei a ser influencer ali dentro da cidade. Aí eu começava a ganhar muita coisa, até comecei a receber para divulgar. Eu cheguei a divulgar coisas, até empresas grandes, a Maria Brasileira. Não sei se você já ouviu falar, a Maria Brasileira é uma. Como é que fala, gente? Que tem várias filiais. Como é que é o nome de empresa? A Franquia? franquia, isso. Franquia de limpeza, de faxina. Tinha lá, tem aqui, inclusive tem aqui em Vitória. E eu divulgava lá e bombava. Todo dia que a mulherada, porque eu começava a criar um conteúdo de autoestima lá na página do Bronze. E a mulherada caía matando em cima de mim, adorava, adorava. E foi aí que começou a minha trajetória na internet. Foi através do Bronze. Mas aí você estava fazendo para a sua empresa, Pra para o minha seu empresa. trabalho. Em que momento, então, assim, que você retorna para o Espírito Santo e vai para esse lado, por um lado de outro tipo de conteúdo, né? Porque ali estava só para a empresa. Agora você produz roteiros, enfim, histórias. Em que momento que você faz isso? Isso foi. Eu não lembro se foi em 2000. Eu vim embora, eu não lembro quando exatamente, se foi 2022, acho que foi 2022. Eu terminei meu relacionamento naquela época. E assim, eu não via muito sentido, apesar de eu estar crescendo muito com a minha empresa, não tinha mais sentido eu continuar numa cidade onde eu não tinha família, eu não tinha ninguém. Porque a pessoa que eu tinha era ele. Eu fiquei muitos anos lá. Não, muitos anos assim, eu fiquei acho que uns 4 anos mais ou menos. Mas não tinha mais sentido eu ficar lá. E aí eu resolvi realmente encerrar tudo que eu tinha lá e voltar para minha cidade, que é Vitória. Eu sou capixaba com muito orgulho. Vila Velha, né? Hoje eu sempre morei em Vila Velha. Cariacica e Vila Velha. Fui criada em Cariacica e Vila Velha, nos dois, assim. E eu voltei pra cá, né? Minha família é toda daqui e tal. Mas aí, você imagina, foi aquela. Oh, meu Deus, ô tristeza. Quando eu lembro, gente, menina, o que eu te falei, essa história vai ter um final feliz, mas olha, não foi legal, não. Ô, loucura. Não sei se eu recomendaria. Mas valeu a pena. Aí, quando eu voltei, com aquela mão na frente e outra atrás, tendo que começar tudo de novo, porque eu deixei meu bronze, deixei tudo lá, minhas clientes e tal, que tava. Porque um negócio ele demora pra dar dinheiro de verdade. Mas já tava começando a ficar bem legal, porque eu tava ficando muito conhecida na cidade. Enfim. Aí falei, meu Deus, o que que eu vou fazer na minha vida? Eu fiquei um tempo assim, sabe? Que você fica, meu Deus, o que que eu vou fazer na minha Não vida? quis abrir o bronze aqui, não? Todo mundo falou isso. Júlia, você tem que abrir o bronze. Mas já tinha um bronze em cada esquina. Quando eu voltei, tinha um bronze em cada esquina e tinha bronze que cobrava R$ 40. Nossa. É, Eu é. não sei o preço. Eu falei o nossa, mas sem saber, assim. Mas Mas acredito que deve ser bem abaixo do mercado, hein? eu não sei quanto é que tá hoje, porque hoje eu nem faço mais valor. Mas assim, eu sei que naquela época, eu não sei, era uma média de R$ 80, R$ 100. Enfim, e R$ 40 era uma prostituição, né? Do trabalho. Mas enfim. E aí tinha muita gente, só que eu tava um pouco desanimada, querendo ou não, é término de relacionamento, não tá bem. Tava mais Assim, frágil. tava mais frágil. Ainda começar um negócio de novo, não tava com essa força toda. E aí também eu até cheguei a pesquisar, tentei ter algumas clientes particulares, porque eu fazia bronze de jato e tal, mas não tava com aquela energia. Eu fiquei ainda uns meses, assim, pensando na vida, o que que eu ia fazer da minha vida. Eu não sabia, eu tava realmente perdida, assim, no fundo do poço. Eu tinha uma criança para criar, tava morando de favor na casa da minha mãe, né? Porque depois que você fica adulta, marmanjo, quando você volta pra casa da sua mãe, você já é um hóspede ali, né? Tem data de validade. Enfim, tava sem trabalho e tal, fiquei perdida. E aí, de repente, começou a me vir aquelas ideias, lembrei do teatro que eu sempre fiz, que eu sempre fui nessa área. E eu fui matutando essa ideia. Eu falei assim, até que um dia eu bati na mesa e falei assim, a partir de hoje, se for para ser pobre, eu vou ser pobre fazendo aquilo que eu amo.
E desse dia em diante, eu decidi, foi uma decisão. Eu falei, eu vou ser atriz, ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui pesquisando sobre, eu ainda não tinha DRT nessa época, mas eu já tinha muito tempo de aula e tudo, e eu fui vendo como que eu poderia tirar o DRT e tal. E aí eu voltei a fazer aula de teatro. Aí eu fui numa época também que eu fui emendando, fiz filme, fiz um monte de coisa. Comecei a gravar vídeos na internet. Foi aí que começou. Porque eu imaginei assim, gente, eu quero fazer filme, eu quero ir pra série, porque o que eu sempre quis foi trabalhar assim, no audiovisual. Mas eu preciso ficar conhecida, eu sou pobre. Eu não tenho ninguém pra me apresentar pra alguém lá da Globo e tal. Eu falei, eu preciso dar um jeito de ficar famosa. Falei, vou pra internet, que é o jeito. Mas no início eu era muito ruim. É? Muito ruim. Por que você acha? Mas o que você achava que ali que tava assim, muito, era tudo, era o que precisava? O que você achava assim? É porque quando você começa alguma coisa que você não tem muita prática, porque assim, como eu te falei, quando eu criava conteúdo lá no Bronze, eu ia muito bem, meus vídeos iam muito bem. Sempre foi meio humor, eu sempre tive essa pegada do humor. Mas era um conteúdo bem direcionado. Era bem direcionado, olha a palavra. Era pra autoestima e tal. Quando eu comecei tudo de novo, eu sabia que eu queria direcionar para esse ramo mais artístico e tal. Eu sabia que eu ia fazer humor. Mas eu não sabia de quê, porque você não entende exatamente como é que funciona. Porque quando eu fazia lá pro Bronze, eu fazia mais pro lado empresarial, como você me falou. Agora não era, é para influência. É outra coisa não, gente. Não vou falar isso, mas assim, é diferente o conteúdo. Mas a base é meio que a mesma coisa. Pra você crescer, não muda muita coisa, não. O comportamento humano é um só. Mas aí, hoje eu sei, né? Hoje eu posso dar aula, se eu quiser. Mas naquela época, não. Então, eu não entendia muito bem o que conteúdo eu ia fazer, o que prendia atenção, como criar um roteiro de qualidade. Eu tava muito perdida, atirava para todos os lados. Às vezes eu só fazia trend, às vezes eu só copiava um conteúdo que todo mundo tava copiando. Era ruim. Então você estava ainda se descobrindo ali, testando. Eu acho que também eu acredito que a internet tem essa possibilidade de você testar formatos, conteúdos, olhar, né, pessoas como referência para tentar ver, poxa, tem essa linha aqui que eu gosto, né? E aí, em que momento então ali você começa então a escrever os seus textos, né, fazer o roteiro? Você que edita, tinha alguém que te ajudava nisso ou era tudo sozinha? Não, eu sempre fiz tudo sozinha. De se gravar, Eu acho que roteiro, a cadeira tá. voltou a. Pois é. Eu sempre fiz tudo sozinha. A Duda, a minha filha, que sempre às vezes me ajudou com uma câmera ali e tal. Nesse meio caminho, logo no meu início de jornada, eu tive pouquíssimo. Gente, outra coisa. Quando você vai começar um trabalho, principalmente assim, artístico na internet, ninguém vai te apoiar. Ninguém. Ninguém, nem, não tinha Principalmente um família. amigo, não tinha Eu tive, uma assim, amiga. pouquíssimas pessoas que me apoiaram. Eu tenho uma prima minha, a Yaya Raquel, te amo. Ela, sim, ela sempre acreditou em mim. Nem eu sei, às vezes eu fico pensando, como que essa louca acreditava em mim, gente? Eu era tão ruim, meu Deus. Ela gravava comigo, me Ela ia, ajudava, poxa, que sabe? legal isso. Nossa, eu nunca vou esquecer. Falava com ela assim, ó, quando eu ficar rica, que eu ficar famosa, a nossa viagem para as Maldivas tá garantida, hein? Tá anotado, tá prometido. Ela tava investindo, Tava né? investindo. Foi investimento a longo prazo, assim, de Ah. alto risco, né? Porque eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas assim, é ela, porque a família, todo mundo falava, você tá passando vergonha. Tem vergonha de você. Eu já escutei isso. Nossa, Que vergonha. isso dói. Eu escutei isso de familiares. Tem que vergonha você fazer esse papel. Foi triste. Mas assim, venci, né? Então você tinha ali, fazia o roteiro, decidindo meio que sozinha tudo. Então, assim, em que momento que você fala assim, eu vou construir nessa área de humor, né? Tinha essa pegada. Só complementando. Aí a minha prima me ajudava, a Duda me ajudava com a câmera. De vez em quando ela gravava alguma coisinha comigo, mas ela nunca gostou muito. E também eu não gostava, às vezes, muito de colocar ela na tela. Eu fiquei muito tempo criando conteúdo, assim, ruim. Você achando que... Ruim! Aham. Gente, mas eu errei muito, assim. E aí, eu só fui criar mesmo conteúdo, assim, com os meus roteiros
Acho que a partir de novembro, dezembro pra cá. Desse ano, você tá falando? Do ano passado. Ah, do ano passado. Novembro, dezembro do ano passado, 2024. Mas eu quero falar uma coisa muito interessante, até para incentivar quem tá começando. E hoje eu posso dizer assim, gente, com total certeza, assim, do mundo. Quando eu tinha 4 meses... Essa história é muito legal. Com 4 meses que eu criei essa conta nova, porque eu criei tudo novo. Eu falei, não, vou começar tudo novo. Eu criei uma conta nova. Ah, né? Porque A do bronze, você não era outro público ali pra você outro fazer. público. Criei tudo zero. Com 4 meses que eu criei a conta, eu tava fazendo uns vídeos ruins, tudo copiando, não. Aí, um belo dia, eu falei assim, vou fazer um conteúdo da minha cabeça. Eu tive uma ideia. Eu estava seguindo umas orientações de um amigo meu que ele criava o marketing e eu estava muito afobada. Eu queria crescer logo, crescer rápido, porque eu estava até conversando com o Alexandre. O Alexandre falou, porque tem gente aqui que acha que vai postar um vídeo e vai bombar. Eu achava isso. Eu achava que no primeiro vídeo que eu ia postar, que eu achava que era bom e ia bombar. Não foi o que aconteceu. E ele falava assim, Júlia, você tinha que postar, fazer uns conteúdos um pouco mais sugestivos. Sugestivos. É o que desse link que eu tô pensando, assim. Esse livro. Não que precisava ter uma conotação, assim, sexual e tal, mas assim, sabe vídeos sugestivos, assim, que é meio malicioso e tal, que fica numa linha bem, bem fina, assim, entre lá e o cá? Mas da onde ele tirou isso? Com certeza, todo mundo já viu vídeos assim, que tem uma temática sexual e tal. Não precisa mostrar nada, não precisa ser um conteúdo apelativo, mas a temática tem esse piadinha de duplo sentido. Sim. Sabe? Ele é bem nessa linha. Ai, pra que eu fui seguir o conselho dele? Você fez conteúdo assim? Fazia, de vez em quando eu fazia. Nada muito pesado, nada muito assim. Pode deixar a gente que não tem vergonha desse conteúdo. Mas assim, acabou atraindo um público meio assim. Mas deixa eu te contar. Meio e realmente assim. funciona. E realmente funciona, tá? Eu tô pra te dizer, você menina aí que quer fazer esse conteúdo, funciona. Você cresce muito rápido. Com 4 meses dessa conta zero... Só que mesmo fazendo esse conteúdo meio assim, era sempre repetido e tal, não sei o quê, nananã. Aí teve um dia que eu falei assim, vou criar um conteúdo na minha cabeça. Me veio uma ideia de fazer um vídeo que era... Qual que era? O tema era tipo assim, era eu querer falar... Era um conteúdo mais voltado para as mulheres, que quando a gente tá lá no ato, e às vezes o cara fica muito em silêncio. E eu ficava assim, nossa, ele tá em silêncio, ele não fala nada, eu não sei se tá bom, se não tá. E no final a piada era assim, nossa, ele acabou e eu nem escutei a voz dele, será que ele morreu? E eu não mostrei nada, gente, nada. Tipo assim, era só meu pescoço pra cima. Nada. Nada mesmo. Nada. O vídeo... Só com esse vídeo eu ganhei 16 mil seguidores. Nossa. E aí você fala assim, muita mulher, realmente, muita mulher concordou, bateu o pau, falou, verdade, homens, por favor, demonstre, vocês ficam calados, a gente não sabe se tá bom, se não tá... Só que o problema é que não foi só a mulher que gostou. O problema é que eu fiquei, gente, eu não mostrei nada. Nada. Eu nunca fiz conteúdo assim, nada, nunca. Mas só pela temática. Ah, não, mas naquele momento eu tava me achando. Eu falei, gente, 4 meses eu já tô bombada. E esse vídeo foi o que viralizou? Porra, virou muito, muito. Imagina, nossa, tava com mais de 2 milhões, 3 milhões, tava crescendo assim. Então foi da sua cabeça, esse vídeo viralizou. Foi o primeiro a viralizar. Viralizou. E esse foi da minha cabeça. E aí, só com ele eu ganhei 16 mil e eu fui ganhando muito. Eu já tava com quase 30 mil seguidores. Só que aí, o que eu observei? O meu engajamento, por exemplo, nos stories era uma M. Por quê? O público que estava vindo desse vídeo era um público que queria outro tipo de conteúdo. E não era o conteúdo que eu entregava. E aí, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente viraliza, com o que a gente viraliza. Então, toma cuidado com o que você está postando, porque corre o risco de viralizar. E se você viraliza com um vídeo errado, você contamina a sua base. E foi o que aconteceu comigo. Eu viralizei com um vídeo errado, eu contaminei minha base todinha, veio um público totalmente sujo. Foi muito ruim. Mas o que eu quero dizer é que ainda assim, eu só viralizei porque eu fui genuína e espontânea. Eu fui autêntica. Eu nunca viralizei com nenhum vídeo que não fosse meu. E eu ganhei muito seguidor. Foi uma merda, mas assim, eu ganhei muito seguidor, mas foi com a minha ideia. Ruim, mas assim, foi minha. E é o que eu sempre falo, eu só comecei a viralizar mesmo quando eu comecei a criar os meus próprios roteiros. E enquanto eu ficava pegando, tipo assim, se eu pegasse um conteúdo da gringa e traduzisse e colocasse na nossa cultura, né? Que às vezes eu pegava um vídeo da Índia e colocava na nossa cultura e tal.
Não ia. Se fizesse um conteúdo sugestivo, não ia. Aí eu falei assim, gente, não tem uma coisa errada. Isso já tava com quase 2 anos já. E o negócio não vingava. E eu não tava ganhando dinheiro. Aí eu falei, não, vou começar a criar meus próprios roteiros. Me veio na cabeça, eu vou criar. E é porque eu também tinha um pouco de medo das pessoas não gostarem do que eu tinha pra falar. Mentira, gente, quando eu comecei a falar o que tinha na minha cabeça, é tanto que na minha bio é as loucuras que se passam na minha cabeça. Então, todo mundo adorou. Era exatamente isso que passa na minha cabeça. Pronto, todo mundo gostou. E o negócio viralizou. Só que assim, também teve. Até eu chegar nesse ponto de criar os meus roteiros, o que eu fiz? Quando eu percebi que o público que chegou desse vídeo foi muito ruim, e aí eu falei, vou ter que mudar totalmente meu conteúdo. E aí eu realmente mudei. Mas mesmo quando eu mudei, nunca mais fiz nenhum tipo de conteúdo sugestivo. Não virava, era muito difícil. Porque viralizar um vídeo não é difícil, tá? O difícil é você ter viralização constante. É viralizar sempre. E isso é difícil. O que eu fiz, gente? Isso dá uma aula. Eu peguei manualmente e fui removendo seguidores. Foi quase uns 10 mil, assim, que eu removi. Na unha ali? Na unha. Porque assim, quando eu... Olha o nível. Os seguidores que tinham lá. Eu botava assim, caçador, já vinha, caçador de chama, caçador. Peraí. Como assim, né? Você botava em... Era um público muito contaminado. Era um público horrível. E o caçador de... Só tô falando assim, só nickname assim. Então era só você botar alguma coisa sugestiva que ia aparecer. Por quê? Esse tipo de público é um tipo de público fake, homem casado, que cria esses fakezinhos pra poder ficar vendo conteúdo de menininha assim e tal. Mesmo eu não tendo esse tipo de conteúdo... Mas, gente, aí foi batata. Eu só botava assim, Xana, BCT, caçador. Pronto, aí eu ia remover. Então você removeu uma galera... Aí eu limpei. Gente, eu fui na unha. Uma parada que realmente devia remover mesmo. Não tinha como, porque era um público que eles não consumiam o meu conteúdo, porque quando eles viam, eles seguiram pelo aquele vídeo, mas os outros vídeos não eram o que eles queriam realmente consumir. Aí, quer dizer, o meu engajamento ia, ó, porque o algoritmo, gente, não existe isso do algoritmo não gostar de você. Não existe. Algoritmo, ele simplesmente interpreta comportamento humano. Se você tem lá 20 mil seguidores, você solta um vídeo dos seus 20 mil seguidores, nem 100 curtiram um vídeo seu, meu filho, o Instagram não vai entregar. E era o que acontecia, porque a minha base queria conteúdinhos, né, danadinhos e tal. Não tinha, eu não postava, porque não era aquilo que eu realmente fazia. Eles não seguiam, eles não curtiam, eles não visualizavam, rolava. Ah, isso aqui eu não quero ver, pronto. Aí, o que o algoritmo entendia? Seguidores da Júlia não gostaram desse vídeo, não vou entregar mais para outras pessoas. E aí, meu engajamento ia lá para baixo. Aí eu falei, vou ter que tomar uma atitude drástica. Mas aí, nesse meio tempo, eu acho que eu já estava com quase um ano já, uns 8 meses. Eu falei, eu vou remover, porque eu não vou fazer outra conta e começar do zero. Aí eu removi, mudei totalmente meu conteúdo, consegui limpar essa base de seguidores. Tipo, eu já tava com quase 30 mil, aí eu voltei pra, 20 mil seguidores. Retrocedi. Mas aí, devagarinho, fui indo, aí eu até cheguei a 24 mil, tava muito devagar. Muito devagar. E aí, eu só bombei mesmo, comecei a bombar. Já depois... E olha só, desse ponto que eu postei esse vídeo, até eu criar os meus conteúdos, eu já tinha mudado tudo. O tipo de conteúdo, eu quero dizer. Já tinha mudado. E ainda assim, eu não tinha crescido. Foi só a partir do momento que eu criei o meu primeiro roteiro. Meu primeiro não, assim, já teve outros roteiros, assim, nesse meio tempo que eu fazia, mas eu não fazia com uma certa constância, era de vez em quando, era um videozinho mais curto. E aí, a partir do momento que eu desenvolvi um roteiro mais complexo, com um vídeo com mais de 1 minuto, porque as pessoas se conectam mais com vídeos mais longos. Tá? Vai outra dica. Aí foi. E o primeiro vídeo foi, se eu não me engano, foi a mãe solo que é casada. Esse vídeo foi o vídeo que mudou a minha vida na internet. E engraçado, eu nem sou casada. Não, mas você teve experiência de morar junto com duas vezes, não, né? Sim, não, eu já... Como se fosse um casamento. Não, sim. Mas assim, muito do que eu falo nos meus vídeos... tem um pouco das minhas experiências, mas nem tanto. Às vezes é o que eu observo,
nas mulheres da minha vida, assim, de amigas, né? De comentários às vezes, que eu vejo e tal. Porque não é porque eu não vivo essa dor que ela não exista. Porque ela existe. É muito triste até de ver, porque quando eu faço uma piada ali, o que mais me deixa triste é ver os comentários, assim, 5.000 comentários de mulheres falando, eu vivo isso. Rindo e rindo, hahaha. Eu falei, cara, isso não é pra isso, é pra chorar. É um alerta para você, né, sair dessa situação, que não é agradável. Não é agradável, mas elas estão vivendo Fala ali. atingindo a pessoa de forma no humor, né, de uma forma leve, para não ser algo, né? Então assim, poxa, mas espera aí, eu tô vivendo isso, mas não é legal, é melhor, né? E esse vídeo então foi que você fala que foi a transformação, chegou muitos seguidores ali, muita gente chegou a partir desse vídeo assim. Então, aí você viu um crescimento rápido Aí e sim. alto também, assim, Não, vamos dizer. aí sim. Porque, assim, a viralização constante, né, um atrás do outro, ela vai ser muito mais sobre os outros vídeos que você faz. Então, por exemplo, você tem sempre que criar, já uma dica aqui, isso serve para empresa, para qualquer um, tá? Influenciador, enfim. Você tem sempre que criar o mesmo tipo de vídeo, conteúdo. Por quê? O que que faz você seguir uma pessoa? Você gostou muito de... Caraca, que vídeo massa. O que que você faz? Você entra no perfil dessa pessoa. Se os outros vídeos que ela tem pra trás for bem na mesma pegada, o que que você faz? Você vai lá e segue. Então, por isso que você tem sempre que manter a mesma linha de pensamento, de raciocínio. Porque vai que um vídeo viraliza, muita gente vai entrar no seu perfil. Se os outros vídeos foram tão legais quanto esse que chamou a atenção, ela vai te seguir. E foi o que aconteceu. Eu já tinha mudado todo o meu conteúdo, eu já estava na mesma pegada, eu já estava falando sobre o mesmo assunto, que era mais mulher, era mais mãe, vida de mãe, mais na perspectiva de uma mãe e tal. Ainda não era tão autêntico, mas já estava mais nessa pegada. E aí, quando eu fiz meu primeiro roteiro ali, e esse vídeo começou a bombar, o pessoal começou a entrar no meu perfil e começou a me seguir. Aí eu falei, vou fazer outro roteiro. No primeiro dia eu vi que falei, gente, tá chegando muito seguidor. Aí eu falei, peraí, vou fazer outro roteiro. Aí eu fiz rapidinho, gravei, postei de novo, bombou. E começou a chegar mais. Aí foi assim, foi um atrás do outro. E como é que é esse processo, então, de criação seu, assim? Você para escrever roteiros, ideias, né? Tem ali um bloco de notas, tem uma coisa, depois você vai trabalhar, senta um momento do dia, ou vem a inspiração e você... Como é que é o seu processo criativo? Um pouco de tudo, isso que você falou. Um pouco de tudo. Tem sim um momento de eu parar e falar assim, agora eu vou escrever o roteiro. E às vezes eu fico ali horas sem saber o que falar, o que escrever. E às vezes, do nada, eu tô aqui conversando com você, por exemplo, de repente me dá uma ideia, eu tenho que pegar na hora, eu tenho que escrever. Ali rapidinho, depois eu desenvolvo, pra eu não escrever. E às vezes eu escrevo uma frase e depois não sei nem o Que era... que eu estava pensando naquele momento. E eu já escrevi roteiros inteiros, assim, ó, igual gente maluca, assim, sei lá, que tá aqui daqui a pouco. E esse lápis aí não é delay, é que eu tô tendo uma ideia. Aí você parou e a ideia tá vindo ali, você já vai E a construindo. ideia e já... boa, tá? A ideia de vídeo que normalmente bomba. Assim, quando eu paro assim do nada, parece que eu não sei, parece a visão da Ray. Não sei se você já viu esse. É um seriado, não sei, que a menina para assim, ela vê. Ou a Wandinha, que ela para assim, tem uma visão. É tipo aquilo, eu paro assim, cara, e vem tudo. Não Mas você tem um sei. olhar também muito observador para tudo, né? Para poder trazer, igual você falou, ferramentas. Acontece também da pessoa falar assim: "Ih, isso aconteceu aqui, vai fazer vídeo não, hein? Aham. Ó, vai fazer um vídeo sobre E essa eu faço. história." Não faz um vídeo sobre essa história que aconteceu com a gente, não sei o quê. Aí você Já faz. aconteceu de tipo assim. Eu não sei que eu tava numa conversa, gente, com alguém que falou bem. Porque às vezes eu conto casos meus, assim, de menino que eu já fiquei e tal. Aí eu não sei que eu tava conversando numa rodinha de amigos, falou bem assim: nossa, mas como é que o menino vai ficar com você? Você vai contar a história pro menino, se você for ficar com o menino e tal? Eu falei assim: só se for muito ruim. Então as pessoas. Mas foi uma brincadeira, né, gente? Não é. Mas a Não é pessoa deixou de ficar com você ou se relacionar com medo de você fazer vídeo, né? Não foi por isso. Isso foi amizade. Não, nesse caso, não foi o menino que eu queria ficar nem nada disso. Mas eu tô falando porque às vezes surge, né? Mas eu também não ligo, não. Mas, tipo assim, eu também. Tem muito tempo que eu tô solteira. Inclusive, eu falo isso na internet, isso não é segredo. Inclusive, tem vídeo de humor que já bombou, porque eu falo que eu tô em celibato há muito tempo e tal. Justamente porque eu me dediquei muito. E foi ótimo.
Porque foi só depois que eu falei, não, gente, eu vou ficar agora quieta, solteira, bonitinha, e vou me dedicar à minha carreira. Que foi quando eu cresci. Que eu realmente me centrei ali, fui me descobrindo, aquilo que você falou, tá, fui me descobrindo e tal. E foi quando eu comecei a alavancar. E aí você olha assim, aí nesse momento que tava com muito seguidor, né? Essa produção do conteúdo que tava ali, que você fazia, tinha que comprar o tapete para tapar o chão que não tava, né? Que não tava bem. Teve E- esse, né? Então, assim, em que momento que ele, né? Que aí você fala assim, não, agora vou conseguir uma cortina com a Shopee, que eu já fechei uma parceria, Em que momento que você começa a empreender e traçar esse planejamento que não é só produção de conteúdo, tem a skin, né? Tem a você empresária ali para fechar. É. Como é que você começou a administrar isso e olhar Olha, isso? Agora isso vai ser o meu trabalho. Eu já queria que fosse, mas agora, né, ter a rentabilidade que eu busco. eu acho que desde quando eu comecei, desde quando eu era muito ruim ali, eu sempre tive essa esperança. Eu acho que era uma esperança, mas eu não sei te dizer o quê. Se isso é um foco, é muita esperança, se isso é fé. Mas eu tinha certeza, mesmo eu não tendo perspectiva nenhuma, repito, eu não tinha perspectiva nenhuma de que daria certo. Mas alguma coisa dentro de mim falava, eu vou conseguir. É por isso que eu gravei aquele vídeo. E eu tava na M grandona ali, né? Num quarto, não tinha nada, eu morava naquele. Gente, aquele quartinho ali, não era o meu quarto, era a minha casa. Eu morava ali. Pra você ver que eu saí de muito de baixo mesmo. E hoje eu tenho meu apartamento ali, que, poxa, nossa, super confortável, iluminado. Então foi eu galgando. Então, desde aquilo ali, eu falei, eu vou gravar esse vídeo, porque eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2, eu vou estar melhor. Sem perspectiva, mas eu falava aquilo com tanta fé, porque mesmo eu não acreditando, mas eu falava com tanta fé pra me convencer daquilo. Porque eu queria muito sair daquela realidade. Eu com uma filha no colo, ali que a Duda era criança, tendo que alimentar aquela criança e botando todas as minhas forças e energias numa coisa que ninguém acreditava. Ninguém, com exceção da minha prima, ninguém acreditava. E o público que estava chegando acreditava em você. Nem o público acreditava. Mas estava chegando, as pessoas estavam gostando do conteúdo que você estava fazendo. Depois de um tempo sim, mas naquela época não. No início. Naquela época do vídeo, já nem tanto, ainda não muito. É tanto que eu falei assim, eu tenho 2.000 seguidores no YouTube, eu acho que eu falo assim, uma coisa assim e tal. Gente, é muito... Assim, eu tô com 1.500 coisa, chegando a 2.000. E tal, hoje eu tenho 300 e pouco, né? Mas assim, então, e o que fez eu sair de lá, daquele ponto desse vídeo, pra hoje, e se Deus quiser, daqui a pouco, de repente, eu pego aquele vídeo e já mostro outra coisa, foi a persistência. Persistência e, claro, análise crítica. Porque também, a gente também tem que falar que não adianta só persistir e não analisar os resultados do que você tá fazendo ali. Porque às vezes você vai fazer uma merda e não analisar, vai continuar sendo uma porcaria. Você tem que ter análise crítica do que você tá fazendo. Sempre analisar, refazer, reformular. Mas a persistência é o principal. Passa necessidade. Eu só não passei fome porque eu tenho a minha mãe, que mesmo me esculhambando. Te amo, mãe. Mas assim, mesmo minha mãe me esculhambando, ela nunca deixou eu passar necessidade. Mas já teve momentos, assim, às vezes eu não ter, às vezes, assim, R$50, R$10 pra comprar pão. E ela ia lá e me mandava. Me xingando, né? Que, Bia, você fica aí fazendo vídeo. Ai, toma. E aí, assim, você, nesse momento, como é que você... Que você tem a internet, mas você também fala que tem vontade de fazer série, fazer outros trabalhos. Como é que você gerencia e o seu foco, né? Como é que você tem de planejamento na sua carreira, assim? Olha, eu confesso que é um verdadeiro desafio conseguir conciliar o tempo. Porque quando você começa a ter essa... Deixa de ser uma esperança ganhar dinheiro com a internet. E como você perguntou, em que momento, né? Primeiro era uma esperança e foi acontecendo. Quando você vai crescendo, vai surgindo as oportunidades chegam na sua porta. Você nem precisa procurar, elas vão chegando. E aí começou, eu falei, opa, tô ganhando dinheiro, finalmente. Começa com monetização, aí vem uma publicidade aqui, outra ali e tal. E aí quando você começa, opa, isso aqui tá me dando dinheiro, eu tenho que me dedicar a isso aqui, eu não posso mais trabalhar fora. Porque antes também tem isso. Eu acho que todo influenciador que é pobre, assim, que começa pobre, ele tem que ter um trabalhinho, né? Ele tem que ter uma CLT ou fazer um bico, que era o que eu fazia bicos, assim, de social media e tal. E fazia o meu conteúdo.
E aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer só meu conteúdo. E aí a situação financeira ficou ainda pior, porque você não consegue mais trabalhar para se dedicar só àquilo. Mas depois é tipo assim, um salto que você dá para voar longe. E realmente funciona. Só que aí quando você já tá aqui dando esse salto e trabalhando só com aquilo toma seu tempo. E toma mesmo. Porque é reunião, é trabalho, é roteiro que você tem que fazer, é edição. Você até me perguntou, eu que faço tudo. Eu que crio roteiro, eu que edito, eu faço tudo, tudo, absolutamente tudo. Ninguém me ajuda, ainda. Eu até penso assim, nossa, se começar a ficar muito puxado, eu acho que eu vou ter que ir tendo condições, né, financeiras para isso, que eu ainda não tô, né? Mas assim, tendo condições, eu vou ter que chamar alguém para me ajudar, sim, para fazer essa parte mais mecânica. Apesar que é mecânica, mas é a parte artística, porque a edição... Porque você tem que ter um editor que tem a sua linguagem, né? Que sabe o tempo de piada, que sabe editar vídeo de humor, porque não é um vídeo simples de editar. Não é fácil editar humor. Não é fácil. E o humor é time. Porque você estraga a piada se você editar errado, né? Se não tiver... Às vezes, a piada, se você vê eu gravando, você vai falar assim, nossa... Mas na hora que você vê a edição pronta, você fala... É igual esse vídeo mesmo aí que tá viralizando, dos meninos, eu tive a ideia, né, de fazer... Esse vídeo, sim, só pra gente contextualizar, é o vídeo que você tá falando sobre as questões do capixaba. Que aí o capixaba não dá seta, não dá bom dia, não visita, não pode visitar, não pode aparecer de surpresa na casa do capixaba... Que tá viralizando, tá rodando o mundo já. Porque já saiu daqui do estado, já tá... Porque gente lá do Rio Grande do Sul, gente não sei de onde, tá me mandando esse vídeo. Então, enfim. Aí eu tive a ideia. E eu falei assim, gente, mas eu não vou conseguir fazer sozinha. Não tinha como, que eu queria fazer uma coisa de filme e tal. E aí eu vi os meninos do Bem-vindo ao Espírito Santo. Vi a página deles e eu gostei do jeito deles. Eu falei assim, vocês topam fazer uma collab comigo? Topamos e tal. Só que eles são de Castelo, né? Aí, quando vocês vierem, então a gente faz. E aí eu fui, fiz o roteiro e tal. Quando eles vieram, a gente gravou. Se você visse a gente gravando, você nunca ia achar engraçado. Não ia achar. Não ia. Jamais. Se eu falava assim, nossa, mas será que isso não vai ficar bom? Na hora que eu fiz a edição... Você que editou, né? Não, eu faço tudo. Tudo. Direciono, roteirizo e brigo com os meninos. Vira pra cá, vira pra cá. É a diretora brava. Eu sou brava, mas sou uma bravinha legal. Eu sou uma bravinha legal. Mas assim, mas funcionou. Mas saiu do jeito que certinho que tinha que sair. A gente riu pra caramba, a gente se divertiu muito. Foi muito legal esse dia. E o que é mais legal, gente, a piada de Jardim da Penha. A gente foi pra fazer a gente foi pra seguir o roteiro. A gente não se perdeu mesmo? Jardim da Penha, né? Detalhe, com GPS. Não tem. Eles de Castelo. Você também é de. Eu já cansei, eu já morei até ali, já morei numa república ali em Jardim da Penha. Na Flash Video. Não tem jeito, né? Porque as referências tem que. A pracinha tem que ser de referência de coisa, né? Capixaba não fala nome de rua, fala referência de ponto de comércio, de barraquinha, de banca. A piada da Flash Video que eu faço é por conta disso, gente. Quando eu morei ali, eu era adolescente, né? Tava na República, eu fazia pulpit, né? Na UFES e tal. Só traduzindo para os jovens. Não, também. E o seguinte, locadora é uma coisa que antigamente as pessoas iam num espaço, porque tem um público muito jovem. Você ia num espaço, para você querer assistir filme, você pegava uma fita, uma coisa material, colocava no equipamento para assistir um vídeo. Tinha que entregar aquilo rebobinado, enfim. Uma coisa pré-histórica. Muito tranquilo para você, assim. O acesso para você ver um filme era isso. Tinha que ir na locadora. Tinha que locar um CD, que era DVD. DVD, tinha um CD também. Era uma coisa... Pra você assistir um filme. Olha o trabalho, sair de casa, ir escolher. Não, já locaram, já tiraram, né? Não tem aqui. Não tinha. Tem que esperar alguém entrar. Então, e lá em Jardim da Penha chamava Flash Video o nome dessa loja. E era muito grande. Gente, era como se fosse assim, uma loja americana. Era uma coisa muito grande, né? Era top. E nessa época eu era adolescentezinha. Eu sou uma jovem senhora, né? Eu era adolescentezinha nessa época, ainda tinha, mas logo depois acabou. Porque que me contaram que era assim. Eu não peguei essa. Aí, então, tudo a gente se referenciava por ali. E aí, menino,
Quando eu vi que não tinha, eu até fiquei super, gente, não tem mais Flash Video. Aí eu fiz a piada da Flash Video. E quem é, como é que fala? Quem é da Gema mesmo aqui de Vitória, com certeza entendeu a piada da Flash Video. Sim. Talvez o geração Z não, né? Mas assim, que se é milêniozinho, ou até um geração Z beirando ali o milênio, vai entender. Vai entender. Porque ficou anos ali. Porque ficou muito tempo a Flash Video ainda, porque eu acho que ainda ficou a placa, mesmo depois que fechou, ainda ficava a placa ali da Flash verdade. Video. E aí, quando falou, não tem mais a Flash Video, eu tô perdido completamente, não tem pra onde ir mais. quem teve coragem de tirar a Flash Video dali, gente? Tinha que ser a placa assim eterna ali, pra sempre ser um marco, né, pra E você o pior é que saber. a gente se perdeu com o GPS, a gente tava dando voo, literalmente, era uma coisa absurda. Já tem até o GPS se perde, né? Não tem condição. Eu tive que zoar, teve que fazer, porque quem fez Jardim da Penha não estava colaborando com o morador ali. É alguém que devia ter um humor muito peculiar, assim, queria gostar das pessoas se perdendo, enfim. A pessoa que fez na maldade. Não, porque você olha assim no mapa, acho que são 5 ou 6 pracinha, tudo igual, gente. Não podia... Com uma pracinha de rotatória com as ruas. Várias. Não podia ser de uma, sei lá, fazer uma transversal, não sei. Tem. Não, tinha que ser pracinha, tudo pracinha. E você entra num, você fala assim, mas eu já passei por essa. É igual, assim, já passei por esse ponto. É igual o pessoal perdido numa floresta, assim, que tá dando volta, assim. A gente já passou por aqui já. Aí você tá na mesma pracinha. Você sai em uma, você volta, você tá na mesma. Todas elas têm um supermercado ali. Uma banca. Uma banca, um parquinho e vários prédios em volta. Não tem... Então é complicado, andar a pé, olha, gente, não dou conta não. Mas enfim, e aí esse vídeo mesmo, como eu tava falando, às vezes a edição faz o milagre. Assim, edição faz milagre, é perigoso falar isso. Mas porque a edição não salva tudo, mas a edição consegue fazer alguns milagres sim. E como você falou, tem que ter o time do humor. E aí, voltando lá que você tava falando de objetivos e tal. Hoje mesmo eu tô bem atolada, graças a Deus, eu tô trabalhando bastante, né? E eu tenho sim o objetivo de ir pro audiovisual, eu gosto muito, eu estudo, né? Tem gente que acha assim, só influência. Não, eu faço cursos de atuação, técnicas de atuação, eu estudo pra isso. Tenho muita vontade, sim, de ir pra Netflix, né? Fazer um filme, fazer uma série. Por que não? Nossa, eu gosto. É porque eu gosto mesmo. Levar isso que você faz pro teatro também, porque você tem uma base de fãs que gostam. Teatro, eu tô escrevendo eu tô terminando de finalizar uma peça de teatro. Aliás, eu espero que todos vocês, né, meus amigos capixabas. É humor também. Eu não posso ainda falar muito, eu não posso, mas é de humor, vai ser muito legal, com certeza. Se vocês gostam dos meus vídeos, quem gosta dos meus vídeos vai gostar da peça de teatro, que eu vou apresentar aqui em Vitória. Eu tô finalizando, provavelmente eu vou fazer em parceria com o Abel Santana, que foi meu professor, ele é meu amigo, e provavelmente vai ficar pro ano que vem mesmo, porque agora a gente tá no final do ano. Então, assim, eu já tô envolvida em vários projetos, eu sou do teatro também, adoro teatro, e teatro é uma delícia, gente, vocês têm que ir mais ao teatro. Um teatro bom, com uma história boa, é sensacional. É maravilhoso. É maravilhoso. E assim, eu vou lutar pra conseguir conciliar isso, né? Porque são muitos projetos. Falando de projetos assim, eu fico imaginando assim, você fez a collab com o pessoal de Colatina, de Castelo, aliás. Castelo. E você tem pessoas que você gostaria, que você segue na internet, que você gostaria ainda de fazer, que você tem como referência? Quem são essas pessoas? A gente sempre tem, né? Alguns humoristas, assim, que você admira. Com certeza. Tem pessoas que são bem maiores do que eu. Não sei se topariam fazer, mas... Aqui, por exemplo, aqui em Vitória mesmo, eu sinto falta de ter outros influenciadores, assim, grandes e tal. A gente tem a Lara Santana, né? Inclusive, a Lara foi uma das pessoas que mais me incentivaram. Também eu até quando eu tava começando, eu fiz um workshop com ela, aprendi bastante coisa. E fico super feliz de também estar crescendo, de poder ser mais uma influenciadora capixaba ali da Gema, pra vestir a camisa e falar, sou capixaba, apaixonada também pelo Espírito Santo. E poder representar, né, o nosso estado lá fora, quando tiver algum evento, alguma coisa assim, que isso é muito importante. Mas eu sinto falta de ter grandes influenciadores. Parece que os influenciadores que são um pouco grandes, assim, parece que só é aqui. Só aqui, né? Só aqui. Eu não, eu já furei a bolha. Na verdade, a minha bolha maior nem é daqui. Hoje eu já sou conhecida mais fora do que aqui.
Eu até tô começando a fazer mais vídeos sobre capixaba porque eu gostaria de ficar mais conhecida dentro do meu próprio estado. Mas é que chega uma hora que realmente parece que você fura a É porque a bolha e vai internet, sair. né, vai pra qualquer lugar que tá, enfim, né, no mundo ali, né? Então não tem essa questão. E sai. E o seu vídeo, como você falou, não falava muito falava mais de relacionamento, de casa, de mãe, então assim, aí pegava um público amplo que não era o capixaba específico, a Exatamente. E capixaba. quando eu comecei a falar que eu sou capixaba, as pessoas, você é capixaba, eu te sigo, e eu não sabia que você era capixaba. Eu falei, cara, então eu preciso criar mais conteúdos de capixaba para as pessoas saberem que eu sou capixaba, porque eu tenho muito orgulho disso. É só você ir num lugar, não dar bom dia, falar assim, gente, não me visita, você acho que ela é capixaba. Não, eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho amigos, assim, que são de fora. Eu tenho uma amiga minha paulista, Amanda, ela fala assim, amiga, você é uma capixaba, eu nunca diria que você é capixaba. E ela mora aqui. Você é muito diferente, que você é toda alegre, simpática. Eu falei, eu nem sabia, gente, eu juro por Deus, eu não sabia que a gente era conhecido lá fora, assim, por não dar bom dia, essas coisas. Coisa, né? Eu nunca fui assim. Eu também não, é E questão de educação. é questão de educação. Mas como eu vi que muita gente comentava, eu via muito isso, muito. Na internet, pessoas, quando eu fui pra São Paulo, eu falei assim, gente, eu realmente tô achando que... Aí eu fui começar a observar. Fui em loja, eu falei, caramba, a gente às vezes é mal atendido mesmo. Não, isso é. Isso é. Tem lugar que você vai, eu tava compartilhando uma história da minha irmã. Ela foi no lugar comprar um negócio, a moça, tipo assim, mas pra que você quer? Não, mas... Tipo, não é desse lugar. Mas assim, não, mas você tem certeza? Mas você não sabe o que quer? Não tem esse produto aqui. Né? Assim, gente, eu só tô pedindo informação. Ah, você sabe de outra loja? Não sei de outra loja também, não. Então, assim, a pessoa grossa do início ao fim. Tipo assim, o que você tá fazendo na minha loja? Eu não quero te atender. Né? Tipo assim... Ou pega o produto e vai embora. Por isso que a piada do vídeo foi, na loja não te atendem, te prestam um favor. Porque realmente, depois que eu comecei a observar... Ai, gente, desculpa, eu não queria falar mal, mas a gente é mal atendido. É. Eu não sei porquê, não sei o que acontece com o atendimento aqui em Vitória, mas não é bom. Não é bom, não sei o que acontece. Não é todo, gente, não pode generalizar, mas... porque tem gente que é maravilhosa, que às vezes eu vou, fico até, gente, como eu tô sendo bem atendida, meu Deus, a gente até fica a gente até estranho. Gasta mais no lugar. Se a gente vai num restaurante, por exemplo, você quer voltar. A gente quer voltar, a gente gasta mais, a gente compra, você tá nem com fome, mas eu quero, mas pode trazer mais, traz outro prato. Só gente boa, né? Gente boa, eu quero mais. Porque tem dessas coisas, né? Mas enfim, tem disso. Mas tem alguém assim de fora ou daqui que você gostaria? No caso de fora. Ou por exemplo, a própria Lara, eu já até gravei com a Lara, na verdade, né? Quando a gente fez o workshop, a gente gravou, né, com ela, mas eu nem era conhecida, né, nem nada, mas seria uma honra gravar com ela. Ai, gente, tem muita gente. Eu gosto muito de o Bubarim. Nossa, eu adoro os roteiros dele, são muito bons. O Ricardo Buba também é muito bom. Talvez... É porque a internet é feito de bolhas. E às vezes o que eu falo aqui, tu fica assim... Mas... Porque, assim, é o meu humor... Mas eles são grandes, são bons, são influenciadores. Você vai lá, tem 3 milhões, 5 milhões, entendeu? Mais de 1 milhão. Você gostaria de fazer algum trabalho com eles? Já pediu? Já entrou em contato? Não, com eles não. Mas é porque às vezes eu fico meio arrecada. Tipo assim, é porque como eu ainda não tenho 1 milhão e ele já tem mais de 1 milhão, eu fico assim, não sei. Mas a qualidade do seu trabalho... Eles não são aqui, né? Eles são de São Paulo. E também tem a questão da logística. De ir pra lá ou vir pra cá pra gravar. E tal. Aí, às vezes, eu também fico meio acanhada. Tipo, a Lara é daqui. Mas eu não sei. Eu não sei também se o humor, se ela ia querer, se o meu humor é o mesmo. Porque as ideias, quando a gente vai fazer uma collab, também tem isso. Tem que se encaixar. Porque não é, vou fazer uma collab. Igual, por exemplo, se eu quiser fazer uma collab com um influenciador, sei lá, que ele fala de carros. Não tem nada a ver com o meu conteúdo. Mas, às vezes, é legal você entrar numa bolha diferente. Mas tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, tem que criar, então, um conteúdo, alguma coisa que converse com as duas audiências, porque senão não faz sentido algum, vai ficar ruim tanto para minha audiência quanto a audiência dele, nenhuma das duas audiências vai querer ver esse vídeo. Então, tem que ter esse encaixe, né, de conteúdo aí, aí, por parte dos dois. Mas tem outros aqui, eu poderia fazer várias, assim, nossa, meu sonho fazer conteúdo, assim, com vários. Eu imagino assim, você trabalha com internet, as pessoas falam assim, você trabalha com internet, isso é o seu, né? Como é que você consome a internet? Ou você não é muito de ficar nas redes sociais, ou fica ali, tá sempre observando? Como é que é o seu consumo? Eu consumo, sim, e... às vezes, eu consumo só por lazer. Mas, assim, eu como boa
roteirista e tal, e influenciador, eu tô sempre buscando referências. Tem como, né? Só que, ao contrário do que as pessoas acham, eu não busco referência em conteúdos de humor. Eu busco conteúdo mais em conteúdos de militância. Sério? Sério, mas eu vou te explicar por quê. Porque quando você vai em conteúdos de militância, de qualquer lado, tá, gente? Direita, esquerda, qualquer lado, você entende a dor que tem no coração do ser humano, você entende o que a população realmente tem de dor. E aí, quando você descobre a dor de alguém, você consegue criar um conteúdo de humor sobre isso. Cara, que incrível isso. É ali que eu crio o conteúdo. É ali, porque nos comentários, você, por exemplo, alguém tá falando, sei lá, sobre. Vou falar aqui uma temática. Taxar o Pix. Taxar o Pix, sei lá, uma coisa assim. Eu não sou a favor, o Lula não Pô, sei o quê, contra, o a favor. Bolsonaro, a culpa... Tudo bem, não importa, taxar o Pix. Aí você vai nos comentários e vê sobre o que as pessoas têm reclamando. Normalmente vai ter lá 50 comentários reclamando a mesma coisa. Aí você, opa, isso aí é uma ferida. Aí você pega essa ferida e faz um vídeo de humor sobre aquele tema. E normalmente esse vídeo tende a dar bom, porque é uma coisa. Gente, qualquer vídeo que você toque na dor das pessoas, da maior parte da população, vai bombar. Sabe quem, você trazendo isso é muito, muito legal, porque eu vi uma série recente que lá saiu no Globoplay sobre o Chico Anísio. E perguntavam justamente isso. O Chico parece que não toma nenhum lado e tal, não sei o quê. E aí, esse personagem popular, aí ele falou assim, eu vou nas dores das pessoas. O Chico falava exatamente isso. Ele viu as dores que a população, né, que o povo tinha, e ele trazia dali a sua Mas referência para poder construir os personagens. É desse jeito. Eu faço esse tipo de humor. Apesar, você é o quê? Você é de direita? Gente, eu jamais vou levantar bandeira política. Porque é uma outra seara, né? Outro caminho ali. Jamais, jamais. É um outro caminho. Eu não vou. É raríssimo eu falar. Nossa, eu fiz um vídeo de política e esse vídeo bombou no Instagram. Mas se você for ver, ele não é direcionado a nada, porque ele toca na ferida de quem é de direita, de esquerda, de lateral, não importa. Vai tocar na ferida de todo mundo. E quando eu falo até sobre uma temática mais feminina, sei lá, que talvez fosse mais feminista, gente, aquela situação ali, vive mulher de direita, de esquerda, não importa. Toda mulher vai passar por aquilo. Ponto. Não tem pra onde correr. Então, eu tento sempre manter essa abordagem. Aquilo que é inerente a qualquer... Se é ser humano, tá vivo na Terra, vai passar por aquilo. Eu tento usar isso até uma forma de você atrair mais público, independente da raça, credo, religião, gênero. Mas hoje o meu público, a maior parte é feminino mesmo. Mas é porque eu acabo falando mais sobre a temática de ser mãe, mãe só quer casar, não sei o quê. Aí acaba que elas se aproximam. Mas tem muito homem também que hoje, agora parece que tá querendo saber mais sobre isso, não sei. Também tem que saber mais, assim, tem que compreender o universo que você vive ali, né? Mas você falou também, assim, do teatro, que você tá escrevendo uma peça, Sim. e outras coisas, assim, projetos futuros que você tá pensando, o que você pode contar? Por enquanto, hoje, os projetos futuros que agora é a peça de teatro que eu tô finalizando. Tem algumas collabs aí que eu tô planejando em fazer, eu ainda não posso contar, né? Ainda tá em negociação, né? Enfim. E por enquanto é isso. E com relação ao audiovisual também é questão mais de tempo, né? Planejamento, porque você precisa de tempo também. Tudo é tempo, você tem que se dedicar. Você precisa se dedicar. Qualquer coisa. Eu quero ser astronauta, você tem que se dedicar. É um esforço, né? Você tem que se dedicar. Eu acho que agora o meu maior projeto mesmo, porque é meu bebezinho, assim, porque eu gosto muito, é o teatro. Nossa, seria um sonho poder desenvolver isso aqui dentro do estado, as pessoas irem mais ao teatro. Gente, o teatro, mas pensa numa realidade que a gente não tem internet, que a gente não tem energia elétrica. O teatro é uma forma de você manter o seu entretenimento. Porque basta ter um palco, atores ali em cima e uma plateia e você vai ter diversão. Ao vivo. E é muito mais emotivo, porque você consegue sentir a emoção ali, olha. O espaço entre a audiência e o artista é mínimo. Então você consegue sentir até a vibração, o calor humano. É surreal. Surreal. Algo que nunca a televisão ou a internet vai poder te proporcionar.
E aí, essa peça, só para não entrar muito em detalhes, mas é uma peça que envolve ali, então, tem humor, tem interação, Tem humor, tem Porque interação. você faz as caixinhas de perguntas, Temática. são maravilhosas você respondendo. Então, imagina você respondendo coisas da plateia. Tem uma temática também que fala. Ela tem uma história, não é épica, mas ela se passa por volta aí de 1700 e pouco, então. Já tô dando spoiler aqui. Época de Inquisição, na época da Inquisição, né, da Igreja Católica. Mas só que a história é atemporal. Assim, se você for ver o conteúdo da história, ela vai atemporal. É que a graça das piadas, ela tem que se passar nesse tempo. Então, tem previsão de estreia não, né? Assim, Ainda não. A gente está em fase de produção e tal. Mas em breve a gente vai lançar aí. Estamos finalizando. Esse é o grande projeto aí. Respondendo a sua pergunta, é o grande projeto que tá no forno, tá assando. Que legal. Júlia, eu quero agradecer demais sua participação. E deixar também aí o microfone aberto, você deixar o seu recado final, suas redes sociais. Fica à vontade. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. E espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais. Quem quiser se divertir um pouquinho aí, dar umas risadas, me conhecer um pouco melhor, me siga. Coloca o arroba, como é que é? Não, você pode falar, mas eu vou deixar linkado também. É bom falar, porque tem gente que... Às vezes não vê, né? É arroba eu sou Julia Cox. É com 2x. Mas só que botar eu sou Júlia, eu sou a primeira. Já aparece ela lá. Quem aparece lá, assim, a primeira carinha. Eu sou Julia Cox. E certamente você vai receber, em algum momento, se você não recebeu ainda o vídeo dela, alguém vai compartilhar com você, porque são histórias muito engraçadas, deixa o seu dia mais leve, e no momento ali, às vezes, você tá estressado, você para, assiste o vídeo dela, assim, faz diferença pro seu vídeo, com conteúdo de humor. Fora também os recados que ela dá, assim, muito importantes, muito sérios, de maneira leve, e que depois fazem você refletir. Piadinha ácida. Importante. Eu quero agradecer demais. E você que chegou até aqui, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau.